Boa tarde, pessoal. Hoje são 5h08, dia 3 de dezembro de 2020. Estamos todos aqui reunidos para o nosso último encontro de 2020 de estudos humanistas. Quero dizer para todos, todas e todos que foi uma honra essa jornada que emergiu da emergência da pandemia. Ele começou como um conjunto, aliás, bem consistente de palestras, já que os convidados foram e são maravilhosos, né? Virou um encontro de estudos com pessoas do Brasil inteiro e nós estamos agora organizando o projeto de extensão para o ano que vem, né? Ainda não tem o cronograma, mas vai ser estamos debatendo se começa um pouco antes do Carnaval, né? Ou se começa depois do Carnaval, tá? Eu pediria a todos, todo mundo que participou de algum encontro, né, os estudantes, os estagiários que estão aqui presentes, preencher esse formulário. Estou clicando aqui. A gente vai para aprimorar o encontro e para uma reflexão científica também, né? Quem não leu o artigo de hoje, Psicologia e História da Loucura, também vou atualizar o link para acompanhar. Enfim, esse fim de ano a gente começa com essa energia de entusiasmo, festas, enfim, de consagrações. Então, eu desejo a todos, todas e todos que vivam esse período com muito cuidado, porque que a gente guarde a nossa vida para festejar o ano que vem, o ano de 2021 é o que eu desejo para vocês. Não estou desejando muita festa com pandemia aí, encontros perigosos, encontros que coloquem em risco pessoas tão queridas, tá? Mas cada um faz as suas escolhas, né? Enfim, e hoje a gente vai ter a facilitação magistral da Cristina, certo? Preparou com muito carinho esse trabalho. Para mim é uma honra ver pessoas do quilate da Cristina refletindo, e do grupo como um todo, né? Refletindo sobre um artigo meu, que esse artigo, eu gosto dos outros artigos, mas eu sou coruja com esse, eu tenho muita felicidade desse. Eu achei que está um artigo muito importante para a temática, e eu achei que está primoroso na escrita. Foi um artigo que eu mandei, em 7 dias eles já quiseram publicar, enfim, fiquei muito feliz. Foi muito acessado, foi talvez um dos meus artigos mais acessados do Cielo, né? Com vocês, Cristina Monteiro, mostrando literalmente a loucura, a história da loucura. Antecipo que vai ser uma loucura, tá, gente? Eu tentei fazer uma loucura organizadinha aqui, tô brincando. Vamos lá, então, pessoal. Eu nunca usei aqui o Google Meeting, então vou ver como é que eu faço para pegar minha apresentação. Deixa eu ver. Pessoal, para colocar a apresentação, é no apresentar agora? Apresentar agora, e você vai... Eu recomendo que você clique tela inteira, só que aparece teu computador inteiro, tá? Você vai clicar no computadorzinho que aparece, e aí você já vai no PowerPoint que você quer mostrar. Mas tudo do teu computador fica visto, entendeu? Só estou te dizendo isso porque, né, aquelas fotos que você foi na procissão da missa não precisa mostrar. Tá, agora tá, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim. Sim, então tá bom. O trabalho com o Zoom é bem diferente, gente. Então, vamos lá. Eu adorei esse artigo, muito bem escrito mesmo. Fernando, eu espero que eu consiga passar o que ficou para mim, né? Que é um artigo bastante complexo. Então, vamos lá.
Então, esse artigo chama A Psicologia em História da Loucura, do Michel Foucault, um artigo do Fernando de Almeida Silveira e do Richard Tenzin, não sei se é assim que fala, Simank. Esse artigo, ele foi baseado na obra História da Loucura, do Foucault, que tem essa capa aqui, que eu trouxe para vocês lembrarem. Acho que todo mundo já deve ter lido um pouco do Foucault, aí no curso também, né? E o principal objetivo desse artigo é fazer com que a gente pense um pouco sobre como é que foi se constituindo os discursos ao longo da história com a construção da psicologia, né, os discursos que tangem a construção da subjetivação do sujeito enquanto construtor da sua própria história e enquanto responsável por si mesmo, né, falando com as minhas palavras. E como que esses discursos sociais, eles vão nos atravessando e vão nos constituindo. Na introdução, ele aborda um pouco a questão da análise do contexto prático-discursivo da loucura, por meio da visão do Foucault, e ele traz o conceito da arqueogenealogia de saberes. Esse termo arqueogenealogia, ele traz tanto a arqueologia como a genealogia, tá? E o que ele trabalha? A questão da história das relações que o pensamento mantém com a verdade. Então, ele traz a questão da dizibilidade, aqui são os dizeres sociais, né? E como que esses dizeres, eles vão implicar na constituição histórica do sujeito. A gente comentou em algumas das aulas a questão, assim, da complexidade que é os significados os significados e os sentidos do corpo, da mente, da psique, da alma, né? E o quanto que a linguagem, ela não dá conta de expressar isso, né? Então, a linguagem, muitas vezes, ela já é reducionista, e, além disso, passando por uma questão histórica e por uma questão de poder social, ela deixa o indivíduo ainda mais reduzido na linguagem, tá? E isso faz com que ele não dê conta das suas próprias questões, que são muito mais complexas. Então, novamente falando do termo arqueogenealogia dos saberes, a arqueologia, ela é o estudo das regras discursivas na formação do saber, e a genealogia são as relações constitutivas entre poder, saber e corpo. Elas não são antagônicas, elas não são díspares, mas elas juntas, elas constituem a implicação que os discursos sociais vão impactar na formação do saber do indivíduo. Tá? Então, com o manejo do discurso, acessando esse saber, existe a questão do poder e do poder sobre o corpo. Tá? Então, tanto a arqueologia como a genealogia, elas estão numa relação de apoio e complementariedade nessa questão do contexto prático discursivo. Aqui é a questão da importância da psicologia em Foucault, porque, como o professor Fernando falou, né, quando a gente começa a ler Foucault, parece que ele não gosta da psicologia, parece que é uma ferida narcísica muito grande, mas é óbvio que não é isso, né? Ele trabalha com a questão da psicologia enquanto um espaço social crítico, que vai levar em consideração todas as questões que perpassam a subjetividade. Então, entrelaçamento entre percepção, normalização, quer dizer, o que faz com que a gente acredite que é normal ou patológico, a resistência e a constituição histórica do indivíduo. Então, como é que a gente vai olhar todo esse complexo, né, revisitando os conceitos de corpo, alma e psique. E aqui, então, a gente começa a lembrar do que era a loucura na época do Renascimento. Até a Idade Média, da Idade Média à Renascença, a noção de loucura enquanto doença mental era inconcebível, né? Então era impensável, a loucura, enfim, não cabia muito falar de loucura como algo que passa pelo indivíduo, né? Não sei se eu estou falando exatamente isso, mas enfim. Na Renascença, começa a existir uma outra concepção da loucura, por quê?
as pessoas começam a lidar com a questão da finitude da vida, da pequenez do homem, da proximidade com a morte. Então, na Renascença que começa a se questionar a questão da loucura. Só que nesse primeiro momento, a loucura foi vista com uma visão moral, né, uma distorção do homem em relação ao caminho que ele deveria seguir. Então, essa distorção, esse não caminhar conforme o esperado, fazia com que o indivíduo fosse louco. E então, nesse momento, sai de uma visão mística da loucura, era isso que eu estava querendo dizer, uma visão mística, metafísica da loucura, e passa a entrar na questão mais do indivíduo, como aquele que moralmente se desviou. Tá? Aqui ele traz uma reflexão sobre a questão da doença. Então, na Idade Média, a doença que mais prevalecia era a lepra, que mais prevalecia, sim, que mais impactava socialmente. Já no século XVI, a doença venérea, tanto a doença venérea, ela passa a ser um mal no corpo do indivíduo. Então, o imaginário e o corpo carregavam esse mal. Então, nesse momento, já dá para perceber, né, que as pessoas, no Renascimento, as pessoas começam a entender que o mal pode estar no indivíduo. E no século XVII, tanto a doença venérea quanto a loucura eram doenças motivo de internamento. E aí entra o discurso médico, que vai se encaminhar para a patologização e para a psicologização. Então, a gente está vendo aí como é que vai se formando a questão do mal no corpo e do mal institucional, e vai para essa outra ordem. Aí a gente vem aqui para a loucura no classicismo. No século XVII e XVIII começam a ter, então, novas práticas discursivas, porque a internação, ela vem como uma invenção institucional. E a internação, ela vira um exercício de poder. Então, todos aqueles que eram excluídos socialmente, eles eram levados para a internação, e o médico virou a figura de poder sobre esses indivíduos que eram considerados um mal social. Então, aqui a loucura no classicismo era visto como um risco social, a experiência social de uma reinvenção da loucura, e a questão da alienação também começa a virar algo muito forte, porque o indivíduo deixa de ser minimamente responsável por ele. Agora o detentor do poder era o médico, e também agora aqui a questão jurídica também começa a aparecer. Tá? E também a questão do internamento, ela começa a ser valorizada como algo de uma organização social. Então, além de ser vista como um castigo, era como uma recuperação daquelas pessoas que se desviaram, né? A purificação das almas. Aqui eu só coloquei esse livro do alienista, porque quando eu li sobre a questão da alienação, logo me veio essa lembrança dessa leitura. A loucura enquanto risco social, então, no classicismo, o que acontece? Existe discursivamente reconhecido como algo que é uma falha, é um erro, é um descompasso, um discernimento do sujeito, ela passou a ser algo legitimador do médico, da figura do médico, de colocá-lo no internamento, né? Então, assim, socialmente isso era muito aceito e isso era o correto, tá? E aqui eu começo a colocar a questão dos novos patamares éticos, sexualidade, amor, sagrado e profano, que depois eu vou aprofundar um pouquinho. Mas todas essas questões corporais começaram a ser também repensadas, né? Porque como o corpo virou sinônimo também do mal, então outras coisas começaram a ser repensadas aí, né? E aí até pensei na questão da religião, que começa a entrar no corpo como profano, né, e o sagrado começa a ser a alma, né, enfim, tudo começa a ser requestionado nesse momento. Aqui, então, continuando no classicismo, o indivíduo louco, ele tem motivos para ser considerado louco, então tem a sintomatologia e o comportamento observáveis, que fazem dele o doente, detentor do mal, e o médico como detentor do discurso e do poder de curar. Então, fica muito evidente socialmente que a pessoa tem tudo para ser considerada louca e para ter aquele tipo de tratamento.
O espaço terapêutico não era um espaço de reflexão, mas era de sedimentação do discurso do médico em relação àquela loucura, né? Então, em vez de ter aquela possibilidade do diálogo e da construção, era um reducionismo da loucura ao corpo e à alma daquele indivíduo, né? Então, coloquei até essa imagem porque realmente a pessoa virou refém dela mesma, né, da própria verdade dela. E o Foucault traz uma outra visão de que corpo e alma caminham juntos e que é impossível pensar nessa redução da alma e do corpo junto com doenças e disfunções. Então, ele começa já a criticar essa visão. Outra questão que o artigo aborda são os 3 âmbitos estruturais da loucura. Então, a loucura começou a ter também um discurso de causalidade. Então, por que essa pessoa ficou louca? Ou porque veio algo de uma ordem mecânica exterior a ela que fez com que ela enlouquecesse, algum evento externo que ela não deu conta. Estruturas lineares e perceptivas, tanto a nível cerebral ou de estruturas anatômicas que a pessoa tem. Então, era comum abrir a cabeça para retirar a parte do cérebro que estava infectando, né, o indivíduo. E a paixão, né? Então, a paixão como algo que desequilibra, que faz a pessoa perder o controle de si e, enfim, a possibilidade da loucura também é advinda da paixão. Por isso que eu comentei ali atrás sobre as questões do sagrado e profano. Então, aqui eu senti que teve um link com essa parte aqui. Então, tudo que desvia do moralmente correto, do socialmente aceito, também poderia ser causa de loucura. Ele comenta também algumas outras doenças psiquiátricas, aí como é que elas eram vistas no classicismo. Então, a demência era uma manifestação mais típica da loucura, a negatividade da razão, e fruto de uma perturbação cerebral ou espiritual. A melancolia tinha a ver com a fixação do indivíduo em ideias delirantes, a mania tinha um caráter mais fantasioso, a histeria não era considerada loucura, mas tinha conclusões, e a hipocondria com as alucinações, né, caminhando para a demência. Aí eu retirei esse trecho que eu achei interessante. Sendo assim, se antes as alterações sensoriais se deviam à exposição do sujeito às consequências psicofísicas de sua conduta antiética ou imoral, agora o campo epistêmico se abre para uma enunciação de uma sensibilidade exacerbada, fruto dos apelos do mundo perante determinada configuração hipersensível de certos corpos e almas. Então, teve uma mudança também de discurso, porque, assim, inicialmente, então, a questão era o indivíduo que teve uma conduta antiética ou imoral e se afastou e foi para a loucura. Mas aí também começa a surgir uma outra questão. Será que as pessoas são frágeis? Né? Pelo menos foi o jeito que eu entendi esse trecho. Será que as pessoas têm uma sensibilidade exacerbada, então ela já é frágil, ela já é vulnerável, e por isso se ela se tornou louca? Ou seja, também é uma visão muito que limita a pessoa, né? Você já não tem jeito, você é uma pessoa extremamente sensível, foi para a loucura e ficou preso nela. Foi uma visão também bem reducionista que começou a aparecer. Aqui, né? Ainda no classicismo, distancia de que os efeitos psicológicos da loucura têm sua origem numa falta moral, então, aqui complementando o trecho anterior. Então, começa a se distanciar dessa questão moral, mas também coloca o sujeito como muito vulnerável à sua própria percepção. Aí, como é que Foucault vê tudo isso? Né? Como uma inexistência da possibilidade de uma psicologia no classicismo, apenas no século XIX, que começa a separar realmente o físico, o moral e o psicológico, é que a problemática da loucura começa a fazer uma outra visão, uma interrogação do sujeito responsável, né? Então, quando começa a se separar esses discursos, é que vai poder se olhar o sujeito de uma outra forma. Mas, de uma maneira geral, a psicologia foi organizada em torno de punição, né? Internamento, punição. E aqui eu destaquei essa frase também do artigo: o que era cegueira vai tornar-se inconsciência e o erro se tornará falta. Então, o que eu entendi dessa frase? É que, assim, de alguma forma, a sua vulnerabilidade vai ser causa da sua impotência.
Então, de qualquer forma, o indivíduo está preso no próprio determinismo dele. Loucura e saberes psi na modernidade, aí aqui já começa um pouquinho, né, indo para a questão da Revolução Francesa. Como é que foi a visão? Foi uma visão de individualização da loucura, com a Declaração dos Direitos do Homem, né, que falava que não era para deter ninguém, a não ser nos casos de lei. Aí isso foi uma brecha para que a parte jurídica também se apoderasse desse discurso, tá? E aí, nesse momento, houve a emergência de 3 estruturas prático-discursivas: a da internação do louco, a objetivação da loucura e a loucura confrontada com um crime. Então, novamente, é uma prática discursiva bastante dura, né, com a questão da loucura. E aqui, o psiquiatra era visto como aquele que tinha o direito de transformar aquele louco totalmente, né, animalesco, numa animalidade suave, né? Então, assim, bom, com os tratamentos ele vai poder ser minimamente aceito socialmente. Ainda na visão da modernidade, né, o louco era visto como uma ameaça à família burguesa, então o internamento era visto como, novamente, aquela visão organizadora, né, agora está todo mundo mais seguro que o louco está ali preso. E o Foucault, ele comenta da questão do internamento como um espaço para afloramento das formas essenciais da sua verdade, ou seja, uma psicologização da loucura. Deixa eu só ler essa frase para comentar. A interioridade psicológica foi constituída a partir da exterioridade da experiência escandalizada. Então, a pessoa era vista a partir do escândalo que ela causava, mas, na verdade, ela não era vista, né? Ela era... o jeito como ela era vista já era socialmente muito distorcido. Então, esse acesso do indivíduo já era visto socialmente de uma forma muito, muito horrível. E isso era motivo para o judiciário ter suporte nas acusações, né? Então, novamente, uma prática discursiva de poder. Então, temos uma edificação de uma percepção moral da loucura, uma referência de causalidade do comportamento do louco, como eu já comentei, e uma abordagem epistêmica positivista da loucura. Aqui na visão de Foucault, né, ele não defendia uma liberação dos loucos, mas uma objetivação do conceito de liberdade. Então, achei interessante pensar que, enquanto o sujeito era objetivado, o Foucault desloca, né, a objetivação para o conceito de liberdade. Porque, claro, quando o sujeito é colocado no lugar de objeto, ele deixa de ser sujeito. Então, Foucault questiona exatamente isso, né? E ele questiona que a loucura era reportada ao não ser do homem, no esquecimento da sua condição, e que o louco era retido em sua própria verdade, porque a verdade do louco não era escutada, né? A verdade era apossada pelo médico, pelo saber do médico, pela psicologização e pelo poder judiciário. E aí o sujeito ficava alienado de si mesmo e da sua própria verdade. Caminhando então para as conclusões, eu coloquei essa frase do Chorão para a gente pensar, que acho que hoje em dia dá para falar de loucura de uma maneira mais leve, né? Então, se quiserem me internar, não deixe-me exercer minha loucura em paz. Mas voltando aqui para o artigo. A história que tornou possível o próprio aparecimento de uma psicologia, ela mostra que, na verdade, o ser humano não se caracteriza por um certo relacionamento com a verdade, mas detém como pertencente a ele, de fato, simultaneamente ocultada e ofertada uma verdade. Porque o que faz com que as pessoas sejam sujeitos de si, né? Quando a verdade circula socialmente, quando a verdade é ocultada ou ofertada, baseada num poder social das práticas discursivas, o sujeito ele fica alienado dele, né? Então ele não se constitui como um ser humano. A loucura passa a ser o foco privilegiado da categorização das doenças mentais na consolidação dos saberes psicológicos. Sim, então existe esse novo lugar da loucura socialmente a partir da história. E eu achei super importante essa frase aqui que eu destaco, que é impossível pensar num sujeito
vou ler a frase para explicar. É impossível que qualquer sujeito, no curso da história do pensamento da humanidade, se desvincule deliberadamente das tensões epistêmico-discursivas, nas quais se encontra imerso. É que aqui está cortando. Não estou conseguindo ler aqui. Produzido e produtor nelas posicionado. Então, assim, se existe a prática discursiva e um discurso de poder, de aprisionamento, não tem como um sujeito não ser atravessado pelas práticas discursivas, porque nós somos feitos de saberes. Então, se esse saber existe um aprisionamento pelo nosso discurso, não tem como você não ser refém desse sistema, né? Por isso que isso é tão sério, tão grave, essas tensões epistêmico-discursivas. Aqui, fechando então, a arqueologia da psicologia pretende estudar a consciência dos indivíduos, levando em consideração a consciência dos saberes psi, tanto por parte dos cientistas, como por parte dos sujeitos a eles submetidos. Então, a ideia desse artigo é a gente ter consciência dos arranjos, do que os arranjos epistêmicos produzem nos indivíduos. Tá? E percebendo como que esses pressupostos epistêmicos que foram acontecendo ao longo da história escravizaram os indivíduos na medida em que não levaram em conta os seus discursos psicológicos e colocaram-nos na posição de objeto. E que os estudos arqueológicos de Foucault sirvam de questionamento, então essa é a proposta final do artigo, que os estudos arqueológicos de Foucault sirvam de questionamento e eventual desconstrução da pressuposição naturalizada da psique enquanto emanação inerente à estrutura dos corpos e das almas dos homens, ao levar em conta a sua produção pela história dos saberes e em seus efeitos sobre os indivíduos. Então, quando a psique é considerada como inerente, na verdade, a gente tira do outro a construção de si mesmo, né? Então, o rótulo que era dado ao louco fazia com que a gente não pudesse considerar o que ele tinha para dizer, e não considerar que existisse qualquer tipo de evolução ali. Então, esse questionamento faz com que a gente comece a ver o quão grave foi tudo isso, né, e começar a repensar como é que está sendo hoje, como é que a gente está continuando a olhar tudo isso que a gente faz a partir da episteme vigente, ok? Então, é isso, pessoal. Excelente a facilitação, a partilha. Obrigada, professor. Fico comovido. Muito rigorosa, muito fidedigna ao texto, né? Muito relevante em relação ao texto. E só compondo, gente, assim, mas é uma coisa do autor, né? Assim, tem um miolo, assim, somente loucura no classicismo, loucura no Renascimento, umas figuras de loucura que eu acho que é uma preciosidade, assim, do livro do Foucault, né? Ele diz assim os tratamentos protopsicológicos, né? Quem quiser procurar, assim, por exemplo, para problemas de loucura, de tensão mental, de dor de cabeça, se indicava pó de crânio, para mulheres histéricas, que o fogo sobe muito, né? Indicava-se chá de serpente, entendeu? Tudo isso na Constituição, na protopsicologia, e que, mostrando, inclusive, essa maneira um tanto quanto quase aleatória, que como os discursos foram convergindo até chegar numa forma mais sublimada e bem acabada na modernidade, que é a patologização, né, que a Cris mostrou com muito primor, né, que é esse processo de você buscar a positividade, né, o positivismo, né, uma relação de causa e efeito e sintomática, né, na correlação entre corpo e alma, na produção de um sujeito louco patologizável, né, e que essa experiência não era natural, né. Como a Cris mostrou, desde o classicismo, desde o Renascimento, a gente teria a experiência trágica da loucura, a loucura como associada a Apocalipse, ao fim do mundo, ao fim dos tempos. Depois a loucura, muito bem pontuada pela Cris, quando ela diz a loucura como defeito de caráter, né? Como imoralidade, o indivíduo que, em função dos seus hábitos, ele se distancia do padrão
de conduta, de retidão, a gente não está nem falando de normalidade ainda. Uma vida que não é reta, que não é correta, o indivíduo, uma vida nauseabunda, voltada para os pecados, para as bebidas, para o sexo promíscuo, isso gera uma degeneração do sujeito e o torna mais propício à loucura por uma imoralidade. Isso muito presente em Erasmo de Roterdã no Elogio à Loucura, quem quiser ver de onde foi, digamos, um dos autores que representam essa abordagem do classicismo, né? Para fazer surgir com Pinel, de outros autores, né, a questão da loucura patologizável a partir dessa questão da fragilidade orgânica. Existe uma biologização, existe uma corporificação da loucura, de fato, né? Que é um organismo frágil, tá? E eu já disse em outros momentos qual que foi o bode expiatório desse processo em torno de meados do século XVIII e transcurso do XIX. Que tipo de ser humano é mais frágil, mais lunar, mais suscetível a mudanças de humores? Ponto de vista com todos os preconceitos, tá, gente? Que indivíduo que é esse? Eu acho que eu já fiz essa pergunta uma vez aqui em algum estudo. Foi considerado assim, dando margem para todos os preconceitos, para a afirmação de uma série de preconceitos históricos. Qual é o indivíduo que é mais frágil em relação ao outro? Que é mais lunar, suscetível a mudanças de humores, mais intempestivo? Isso tudo com a carga do preconceito, né, gente? Estou até sendo irônico, embora isso seja trágico também, né? Ter esse tipo de... a história emergir esse olhar, né? Que indivíduo que é esse, gente? Quem que é? Quem se arrisca? Aí, Paula! Seja pelo viés da mulher histérica, ou seja pelo viés da mulher que é mais frágil fisicamente. Olha, a questão é corporal. Partia-se da hipótese de que a mulher tinha um físico mais frágil do que o cavalão dos homens, né, de uma maneira muito generalizada, né, muito generalista, né? Foi estudo, de fato, do feminino como um dos perfis mais de maior visibilidade da loucura. Esquecendo que isso é uma construção discursiva, né? Certo? Então, entenda que a questão da loucura se baseia... A loucura por si só é uma estigmatização estruturada em uma outra estigmatização, em outro preconceito, que é o preconceito feminino, né? Então, assim, isso desnaturaliza a gente. Eu acho que o grande aspecto magnífico do Foucault é que, às vezes, a gente fica tão absorto no nosso aqui e agora, né? Na nossa subjetividade, na nossa interioridade, a gente esquece que subjetividade e interioridade é construída em macromomentos históricos, né? Esse texto percorre 4, 5 séculos, entendeu, gente? Entendeu? A subjetividade é feita a macromomentos históricos, né? A Glória quer perguntar, levantou a mão? Quer compartilhar? Oi, Glória. A gente tem agora a mãozinha. Se a pessoa aperta a mãozinha... Não, professor, é que eu estava tentando botar aqui do lado e apertou a mãozinha. Né? Tá joia. Mãozinha é uma boa, gente. Tem hora que funciona legal assim, reunião. E aí, para a gente que tem esse viés psi, né, como é que a gente dá conta de fazer uma desconstrução da noção estrutural de interioridade? Né? A partir da qual a gente... do eu que escolhe, ou do eu que é plenamente livre. Principalmente na abordagem humanista que a gente tem estudado esse semestre inteiro. Semestre não, 8, 9 meses, né? Que a gente está estudando, né? Como é que entender que existe uma relação de saber e de poder discursiva, por isso é a arqueogenealogia, né? Discurso, saber e poder sobre o corpo, e que essa emanação da alma, que é uma loucura, é uma construção moderna, a partir de uma alma patologizada, né? E que hoje fica disseminada pelas fake news, entende? A gente vive outra dobra de loucura que o Foucault já tinha morrido, né? Morreu nos anos 80, né? Como é que a gente vê essa disseminação desse processo enlouquecedor trágico, né? A disseminação das fake news, fazendo desconstrução do pensamento rigoroso, reduzindo a humanidade a uma afetação, né? Um afeto, né?
e propiciando politicamente manifestações de loucura, né, gente? Loucura coletiva. Eu estava assistindo um documentário sobre as redes sociais, dilema das redes sociais no Netflix, e correlacionando o Facebook com a criação de extermínio de muçulmanos num país português, como é que chama? Um país independente, Milamar, como é que chama? Não é isso, esqueci o nome. Acaba com mar, que foi uma disseminação de uma fake news no Facebook, que era a única fonte de informação para aquele país que não tinha outros contatos, fez que houve o extermínio de milhares de muçulmanos e a culpabilização do Facebook em relação a isso. Né? A gente vê outras formas discursivas e práticas discursivas, né? Produzindo outras experiências trágicas da loucura, evocando tragédias, fazendo governos assumirem o poder. Né? Mianmar aí, obrigado, Ederson. Mianmar, eu estava matutando aqui. E aí, pessoal, como é que vocês perceberam? Vocês sabem que eu sou ansioso, já descarreguei minha ansiedade. Agora, como é que vocês perceberam a partilha de hoje? Aí a Ponira está dando parabéns. Eu recomendo, gente, reforço, dá uma lida lá, porque tem algumas filigranas assim das figuras, né? Tem muita bizarrice no artigo, né? Falava-se muito da questão que a loucura era a circulação dos humores animais, uma noção de humor, que era um humor, a gente tinha uma primitividade de humor, às vezes o humor subia para a cabeça. Os primórdios das figuras patologizadoras, a patetice, enfim, a imbecilidade, que era diferente da imbecilidade. Hoje a gente tem os DSMs, que são outras bizarrices, né? Tem figuras assim, tem as protofiguras patologizadoras. É uma coxa de retalhos, né? É algo muito poroso, não existe certeza na constituição do sujeito psicológico, do sujeito da loucura, né? A Larissa colocou, foi ótima apresentação, acabei não lendo o artigo em si, mas lembrei bastante da aula que tive sobre loucura com a professora Marinês. Que ótimo! Marinês é uma maravilha. E fico feliz dessa reportagem. Solucei. Dessa reportagem em relação a Marinês. O alienista de Machado de Assis demonstra de uma maneira divertida como era entendida a loucura no século XIX, sendo também a queda da Bastilha. Sim, sim. E o alienista mostra a loucura como construção, né? No fim, o próprio psiquiatra se interna, né? Que é uma rede de constituição de discurso, jogo de sinais. Gosto muito do termo do Foucault, que ele fala de jogo de sinais, né? Fala que ao redor de um sujeito surgem jogos de sinais, que às vezes não é feito de conjunto, esse sujeito vai para a prisão, vai para o manicômio, vai para o CAPES, entendeu? Vai para uma escola, né? Vai para um quartel. Ele fala que essas subjetividades são jogos de sinais, né? Que às vezes esses jogos de sinais se concretizam, se acessam uma corporeidade, né? Eles criam um domínio, né? Como um jogo de forças, né? Um jogo, né? Sempre instável e provisório. Né? Mais alguma questão, pessoal? Alguém quer comentar como foi a nossa jornada desse ano, que é a último encontro de 2020? Se alguém quiser compartilhar alguma ideia, também é o momento. Reitero minha gratidão para a Cris, tá? Adorei, tá, Cris? Professor,
Eu achei, assim, para mim foi muito bom, excelente, aprendi muito com vocês, né? Eu sou aqui do Rio, estou fazendo psicologia também, e, assim, amei todas as aulas, aprendi muito, e quero fazer, quando tiver aí o curso de extensão, né? Que Sim. vai abrir, eu quero fazer também. Estou muito apaixonada. Obrigado, Glória. Sua presença é apaixonante também. Tá? Obrigada. Obrigado, Paula. Continua, professor. Você quer falar? Eu também, eu quero agradecer, porque eu gostei, foi uma das melhores coisas que me aconteceu na pandemia. Eu até converso com a Cris também sobre isso. A gente tem muitas questões, a gente fala muito, falei, nossa, mas tem duas coisas que foram uma bênção, que é o projeto que a gente faz de sexta, né? E essas aulas. Então, para mim, eu já estou no lucro máximo, assim, e quero poder retribuir. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que contribuem com isso. Obrigado pelo carinho. Falo em nome de todos nós, né? Porque a gente virou uma egrégora, né? Um conjunto de 50 pessoas, né? Também queria agradecer. Eu gostei também de apresentar hoje, foi bem desafiador, viu? Porque eu falei, nossa, não sei se falando com as minhas palavras vai estar muito correto, mas enfim, depois vocês leem um texto direitinho do Fernando, o artigo. Mas gostei, foi bem legal. E também, assim como a Lisa, para mim está sendo super importante esse projeto. Fazia tempo que eu não estudava essa parte da fenomenologia, fazia um tempinho, né? Eu sou mais da psicanálise, mas eu achei interessante porque, de alguma forma, o mindfulness que eu trabalho, acho que dialoga bastante com uma visão mais filosófica. Então, veio a complementar um pouco o que eu já estou trabalhando. E eu acho muito bom também que... Acho que o grupo é bem organizado, né? As pessoas são bem certinhas, assim, cheias, todas organizadas, então isso dá uma certa segurança, né? Ainda mais na pandemia, que parece que tudo saiu tanto do lugar, mas aí vem as meninas, né? A Luana, todo mundo organizando, aí a gente se sente assim no lugar. Então, e o professor Fernando também acho super didático e, ao mesmo tempo, tem uma visão assim muito humana. Eu acho que isso me dá uma tranquilidade. Assim. Obrigada. Obrigado pelo presente de aniversário. Faço aniversário domingo, você está me presenteando. A Cristiane falou. Oi, pode falar. Eu sou Iaponeira, sou aqui de Recife, né, Pernambuco. E, assim, muito bom estar participando desse grupo muito rico, né? Eu agradeço a existência, né, do professor Fernando em estar se disponibilizando, né, para estar junto com a gente, enriquecendo, né, ainda mais nossos conhecimentos e ao grupo também. E pena que eu não pude me firmar mais, né, por conta do estudo que eu estou tendo aqui, fazendo o TCE e também os trabalhos, mas no próximo eu vou me empenhar mais. Mas agradeço a todos vocês. Para mim está sendo maravilhoso, estou amando. Obrigada a todos. Obrigado, Iaponira. Como professor, né, tem esse alcance, né, gente? Como eu iria imaginar que nós iríamos criar juntos? Nós criamos juntos, né? Eventualmente, eu sou um facilitador dessa criação, né? Mas imaginar que um trabalho numa Universidade Federal de Santos, né, pode atingir Recife, né? Isso cria uma rede maravilhosa, gente. Eu também estou muito entusiasmado de ver o que a gente vai evoluir para o ano que vem. Obrigado pela opinião, Iaponira. Lembrando, gente, que temos 35 vídeos no YouTube, ou seja, nesse recesso dá para pôr em dia os vídeos que não foram vistos, né? A Cris colocou, a jornada foi balsâmica. Que lindo! Nossa. Hoje, por exemplo, cheguei de uma temporada hospitalar de 7 dias, Covid-19. Ô, Cris. E cá estou, tanto considero imperdíveis nossos encontros. Nossa, isso é comovente, Cris. Comovente. Que bom que você se recuperou.
e conte conosco com a nossa solidariedade enquanto grupo, tá? Elaine, agradeço muito por essa jornada, ansiosa pelo ano que vem também. Eu também estou, Elaine, grato e ansioso, que nem você. Giovana, eu gostei demais, foi muito enriquecedora essa jornada, pretendo participar mais no próximo ano. Só aí, Giovana. Seja bem-vinda, você faz parte do grupo, você sabe, né? Henrique, também gostei muito, principalmente porque todos apresentaram os temas com muito esforço. Também adorei as recomendações dos filmes. Que ótimo, Henrique. O Henrique tocou numa coisa, gente, não teve uma situação, uma facilitação, porque o nosso trabalho foi coletivo. A gente não pode perder isso. Obviamente, tem um papel de eu e a monitoria do Márcio, que eu faço questão de registrar o quanto ele é prestativo, dedicado, né? E também a equipe do Otis, tá, gente? As responsáveis pelo Otis, que agora eu nem sei como está a responsabilidade atualmente, quero registrar que o pessoal do Otis tem uma organização, tem um rigor, tá? E sem essa... E ao mesmo tempo um trabalho compartilhado. Né? Tivemos um revezamento, são 35 vídeos, ou seja, 35 capítulos ou artigos ou encenações, né, que foram socializadas e compartilhadas entre todos nós. Então, isso é encontro. Isso é encontro, né? Cada um compartilhou o seu quinhão e a gente cresce junto. Né? Concordo, Elaine. Formamos um grupo lindo, a Cristiane agradece. Meu único presente que eu peço para você, gente, por favor, passando de novo o formulário. É muito importante que todos, todas e todos respondam o formulário para a gente conseguir aprimorar para o ano que vem, tá? Passei de novo, é o único presente, o único pedido que eu peço para vocês. Até recomendo que, acabando o encontro, você já preencha o formulário que está disponível aqui no chat e estará disponível no WhatsApp, tá? Se todos responderem, a gente vai conseguir fazer uma avaliação, do ponto de vista qualitativo, vai pensar cientificamente o registro dessa experiência. Eu agradeço muito a participação de vocês. E é assim, como vários já disseram, essa pandemia teve alguns efeitos colaterais positivos diante dessa experiência trágica, né? Que é as pessoas se unirem das mais diversas formas. Né? Eu acho que todos nós, a gente está saindo esse ano mais humanizados, né, melhores enquanto seres humanos, tá? E se não bastasse a questão do conhecimento, da filosofia, da psicologia, só o fato da gente se humanizar mais já seria mais do que suficiente para a gente continuar se encontrando, tá, gente? O Edemir Professor Fernando, obrigada, viu? Também queria agradecer porque teu sonho me capturou de alguma forma, né? Eu nem sabia da existência do grupo e depois que assisti a aula da professora Angélica Gavendo, né? Acabei encontrando essa aula e você acabou me aceitando no grupo, foi ótimo. Então, eu também acho que essa pandemia teve um resultado assim, muito positivo na minha vida, né? 2020 foi bom porque eu pude voltar a estudar e refletir a minha prática de trabalho, e ter encontrado vocês foi ótimo. Então, meu profundo agradecimento. Obrigado. Obrigado, Paulo. Não vou esquecer da atriz de entre quatro paredes, tá? Não, inesquecível. A Loura. O Edemir tem uma jornada maravilhosa, porque, como ele está colocando, ele foi aluno ouvinte do meu módulo eletivo, que era sobre genealogia em Foucault, né? Eu, como aluno ouvinte da UAP, agradeço a todos a recepção, ao professor pela excelente condução e aguardo o retorno ansiosamente. Obrigado, Edemir, continuemos nossa jornada. Agradeço a presença da dupla de estagiários, do CAPES que estão aqui, a equipe de monitoria, que se não está na monitoria aqui desse encontro, está na monitoria do módulo. Enfim, tem pessoas do Brasil inteiro, dentro da Unifesp, fora da Unifesp. Né, temos 220 inscritos no YouTube, tá? Enfim, divulguem, tá? Divulguem que com certeza a gente vai voltar. Eu estou aí nos bastidores diante da Câmara de Extensão, para resolução do nosso cronograma. O horizonte, a princípio, a gente vai definir se vai ser umas semanas antes do Carnaval. O que vocês acham, gente?
Espera o carnaval passar. O que vocês acham? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Mas tem carnaval esse ano? Próximo? Não Tem vai o ter feriado carnaval. do carnaval, né? Tem o feriado. É mesmo, gente. Nada. Sem Carnaval vai ser em carnaval, julho. gente, sem carnaval. Mas o feriado não tem? Será que o feriado... Não, não vai ter a festa do carnaval. Tem vários lugares. O feriado tem. O feriado É. tem, que é uma tristeza pensar não ter carnaval, né? Não consigo nem conceber isso. Mas... E aí, galera? Começamos antes do feriado do carnaval ou depois do feriado do carnaval? Porque se a gente... tem aquilo, se a gente começa umas 2 semanas antes, tem o carnaval no meio, depois a gente volta. O que vocês acham? Ou começa já num seguido, depois, né? Eu falaria antes. É? Começar e depois a gente vai pro carnaval e volta. Antes. Gente, estou fazendo uma pesquisa importante. Pode ser antes também. Antes. Depois, tem uns 3 antes. Quem mais, gente? Por favor. Os Para mim 16. seria depois. Depois? Então tá. Antes. Olha, quantos antes? O pessoal quer conectar mesmo com o conhecimento. Eu vou pensar com muito carinho, tá, gente? Tem muita gente falando antes, tá? Então tá. Enfim, tem a última colocação. A Vilmara colocou: agradeço muito a pessoa do professor Fernando por sua afetuosidade, generosidade e oportunidade de poder participar deste grupo. Nossa, foi uma maravilha estar com vocês. Durante estes meses só tenho muito a agradecer por todo o conhecimento adquirido. Abraço a todos. Agradeço sua presença e suas partilhas, tá, Vilmara? E a de todos, com isso, compartilho o meu abraço de fim de ano. Desejo a todos momentos de reflexão. Cuidado com festas de fim de ano, tá, gente? Vocês sabem que é uma situação delicada. Vamos ver se a gente comemora em 2021 para 2022 um encontro presencial nosso para o fim do ano que vem, se der... Pro fim do ano que vem, né? Fim do ano que vem, se der tudo certo, tá, gente? Então, dou por encerrada a nossa jornada 2020, repetindo, por favor, preencha o formulário, tá? Que eu já passei aí, tá? Valeu, até 2021. Obrigada, gente. Até. Grande abraço, assistam os vídeos no Tchau. YouTube, para matar a saudade. Grande abraço. E a, Beijo e para a todos. festa, Fernando? A festa, Ih, agora já... Não vai ter festa? Gente, eu vou mandar um scrap, assim, uma fotinha, que eu vou cortar bolo às 20 horas no Instagram, tá bom? Vou convidar vocês. Daí a gente canta parabéns, pelo menos. Tá bom. Farol 1, às 20 horas no domingo, tá? Tá vou mandar o convite. Manda lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, Valeu, gente. obrigado. Obrigada, Até viu? mais. Quem leva salgadinhos, é bom. Salgadinhos a gente faz impressão online, manda pelo e-mail. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.